O Jung, ele era amigo muito próximo do Freud, que a gente estava vendo até agora, né? Um colaborador muito importante do Freud, mas eles tretaram e em 1912 racharam e acabou a amizade. Acabou a amizade, acabou a produção intelectual conjunta, e aí eles, cada um foi para o seu rumo, né? O Freud com a psicanálise e Jung criou então um negócio que ele chamou de psicologia analítica. Acontece que o caminho que o Jung vai percorrer é bastante diferente do da psicanálise, então não confundam, tá? A teoria do Jung não é psicanálise, é uma teoria específica, tá? Acontece que ele faz uma extensa, uma gigantesca pesquisa sobre mitos, religiões, crenças, folclore, superstições, rituais, daquilo que diz respeito aí ao simbolismo místico, sagrado, enfim. Ele vai até mesmo fazer pesquisas no local, né, em loco, com tribos. E é isso em 1924, 25, né? Então ele vai conhecer tribos da América do Norte, vai conhecer povos da África, vai para a Austrália também, se eu não me engano. Tudo isso porque ele estava fazendo uma grande pesquisa, porque ele diz o quê? Que o simbolismo presente nos mais diferentes mitos, folclores, etc., eles expressam questões profundas do ser humano, de uma forma inconsciente. E aí ele observa que, estudando diferentes mitos, diferentes crenças, nós temos temas que se repetem, personagens muito parecidos, situações muito parecidas. Então, são temas que atravessam as mais diferentes crenças e mitologias pelo mundo, inclusive com semelhanças que são bem impressionantes. E a gente está falando de povos aí que é muito pouco provável que tenham tido contato um com o outro. Como, por exemplo, você pensar na crença indígena brasileira no deus Tupã, que é o chefe de todos os deuses, e a arma dele são os raios. E é pouco provável que os gregos antigos tenham tido contato Puta. com os indígenas brasileiros. O raio é uma força assustadora da natureza, né? E aí, então, a gente vai ter nos diversos panteões um deus muito poderoso, provavelmente um líder de todos os outros deuses, e que tem o raio como sua ferramenta. A gente vai ter uma infinidade de temas que se repetem, tá? Uma infinidade. Para o Jung, é a demonstração de que temos questões inconscientes que são comuns a todos os seres humanos, que dizem respeito, por exemplo, ao nosso desenvolvimento, né, ao nosso ciclo de vida, nascer, crescer, falecer, que dizem respeito ao masculino e ao feminino, que dizem respeito ao trabalho, que dizem respeito à nossa relação com a terra, nossa alimentação. São, então, temas universais, que dizem respeito a todas as culturas em todos os contextos. E esses temas universais se expressam através dessas narrativas mitológicas, se expressam através dos símbolos também, que fazem parte das mitologias, das crenças, etc., né? Os símbolos, eles expressam questões inconscientes muito importantes para o ser humano. Antes de entrar mais nisso, vamos entender, então, qual que é o desenho da mente que o Jung elabora. A partir do conceito do Freud, né, de consciente, pré-consciente e inconsciente, o Jung vai desdobrar esse conceito e fazer uma tópica própria. O que é tópica mesmo? Tópica, topos, mapa. É um mapa da mente, né?
A metáfora do Freud para o inconsciente é aquela metáfora bem conhecida do iceberg, certo? Então, a parte visível é o consciente, a superfície do mar é o pré-consciente e a montanha de gelo oculta sob a água é o inconsciente. O iceberg é nada mais que uma pedrona de gelo boiando. Uma pedra colossal de gelo boiando, certo? Haja uísque. Acontece que a metáfora que Jung vai usar é a de uma ilha. É um pouquinho diferente, tá? Então é assim, ó. A ilha, a gente sabe que é uma porção de terra rodeada por água. Mas a ilha não é uma porção de terra que boia, certo? A ilha é tipo um morro do mar, certo? A ilha não está desgrudada do planeta Terra. Ela faz parte da crosta terrestre. Estão sacando o que eu quero dizer? É tipo uma montanha embaixo d'água. Isso. Ela não é um pedaço que boia, né? Ela está presa ali. Ainda bem. Então, aqui está a nossa ilha, muito bonita. Então temos aqui a ilha, que é essa montanha do mar. Vamos colocar aqui. Superfície do mar. Um mar azul. Não tem muita opção de cor nessas canetas de lousa branca. Mar Tá bom, pô, tá azul. ficando da hora, tá ficando da hora. Ficando bom? Então, seguindo essa lógica dessa metáfora, a parte que a gente vê da ilha, né? Aqui, assim, ó, vamos fazer uma palmeirinha aqui, ó. Faz uma palmeirinha aqui. A ilha, muito bem. A ilha aqui, que a gente vê acima da água, é o consciente. Certo? É a parte visível. A gente vai ter a superfície do mar, continua sendo também o pré-consciente. Essa montanha submersa, ela é o inconsciente pessoal. Aí a gente já vai mudar um pouquinho. Inconsciente. Estou abreviando aqui, mas estou entendendo. Inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal, ele é único de cada pessoa. Único, irrepetível, individual. É a história de vida de cada pessoa, certo? É a história de vida registrada ao longo do seu desenvolvimento, a história que só você tem e mais ninguém. É aquilo que faz com que você seja uma pessoa única. É o seu inconsciente pessoal. O fundo do mar, ou a crosta terrestre, se preferir, que é comum a todas as ilhas, não é? Quer dizer, a crosta terrestre é a mesma sobre a qual estamos nesse momento, é a mesma que está unida à crosta terrestre na China, na Malásia, em Buenos Aires e assim por diante. Né? A crosta terrestre é a mesma. A crosta terrestre, então, a gente vai chamar de inconsciente. E o vermelho está fraquinho. Inconsciente coletivo. A gente vai precisar de um pouquinho de cuidado para entender esse consciente coletivo. Consciente coletivo aqui não é uma espécie de união telepática dos seres humanos. Por favor, não é isso. Não é Podia uma ser, né? não é essa ideia de que então as nossas mentes estão todas unidas em uma grande X-Men. unidade cósmica, né? Aquele computador cérebro do X-Men, né? Não é isso que é o inconsciente coletivo, tá? O inconsciente coletivo, ele é uma parte da nossa mente construída ao longo da evolução da espécie humana.
e ela está registrada, digamos assim, em nossos genes. Exatamente. Assim como o nosso corpo, que a gente tem hoje, a espécie humana, foi construído ao longo da evolução da espécie, a mente também. A mente também. A mente tem uma parte construída ao longo da evolução e todos nós nascemos com essa parte parecidíssima, né? Por pensar na carga genética que nós temos em comum uns com os outros, se eu não me engano, é em torno de 98%, é a mesma coisa, né? A mente, ela tem essa parte que é o fundamento do que a gente é e que é coletiva nesse sentido, é inconsciente coletivo no sentido de que é uma parte da mente que todos temos, um fundamento da nossa mente que todos temos, tá? Se o inconsciente pessoal, como a gente já viu, ele é uma parte mais primitiva, animalesca, imagina o inconsciente coletivo. Tanto é que essas forças do inconsciente coletivo, elas são até difíceis de se perceber como uma influência individual. A gente vai conseguir compreender mais nessas formações sociais, como as crenças, as religiões, os mitos, folclore, etc. Né? Essas produções culturais, para o Jung, elas são formas de nós expressarmos essas questões nossas do inconsciente coletivo. A arte também. A arte também entra aí, na expressão, então, de nossas questões inconscientes, do inconsciente pessoal também, mas aí muitas vezes vai expressar temas universais que dizem respeito, então, a questões do nosso inconsciente coletivo. Na prática é difícil separar assim as coisas, não é? Mas assim, uma coisa que costuma ser tomada como indício desses temas universais é o quanto, por quanto tempo uma obra permanece extremamente relevante, né? Me ocorre agora, não sei por quê, a Gioconda, a Mona Lisa, né? Por quê? Além da questão estética, do primor da técnica, essa representação do feminino, que tem um sorriso que é discreto, misterioso e cativante, não é? O olhar voltado para o espectador da pintura, não é? Uma mulher que é imponente, porém doce, né? Tem algumas coisas aí de uma representação arcaica do feminino, né? Uma representação do feminino que é muito forte, que a gente pode dizer que tem a ver aí com algumas questões do inconsciente coletivo, uma representação ancestral que a gente tem da feminilidade, né? Essas e outras questões vão ser expressas então na arte, nas religiões, nos mitos, e o Jung ele se desdobrou para estudar isso daí e inclusive ver como que o trabalho com esses simbolismos pode ajudar o ser humano na busca do autoconhecimento. E ele fala numa obra que ele publicou logo depois da Primeira Guerra, ele fala assim que era urgente compreender o inconsciente, porque ali, no inconsciente, que estariam as chaves para a gente acabar com a brutalidade da espécie humana, com a barbárie, né? Porque para o Jung, o fato de nós não compreendermos o que está dentro de nós mesmos nos leva à agressividade, à destruição de si mesmo, à destruição do outro. Porque aí a gente, por não compreender essas forças inconscientes, a gente é tomado por elas de forma destrutiva. É como se tivesse em nós, então, algo que nos incomoda, a gente não sabe o que é e passa a agir de maneira destrutiva, né? Isso quer dizer que no inconsciente coletivo só tem coisa ruim? Não, nada a ver. Não é nem questão de dizer que é bom ou é mal. Simplesmente diz respeito a questões basais, questões muito arcaicas, fundamentais para o ser humano. É preciso
então ter claro que o inconsciente coletivo é construído ao longo da evolução da espécie humana, tá? Então não pode confundir com outros conceitos, como por exemplo imaginário. Exemplo. Tá no inconsciente coletivo do brasileiro o futebol, o samba e a feijoada. Não. O inconsciente coletivo ele é universal, ele não tem nação, tá? Então, assim, a cultura brasileira dá muita importância para isso, isso está no nosso imaginário, né? Então, no nosso imaginário brasileiro típico é futebol, samba, carnaval, sei lá, né? O Isso senso comum também o do, senso do comum, Brasil. exatamente, né? É uma representação estereotipada até da cultura brasileira, bem estereotipada, né? Estereotipada que a gente até confirma. Esse é o negócio. Então, acaba que a gente meio que confirma, né? Copa do Mundo, todo mundo vai assistir. Você me fez lembrar uma piadinha, né? Que é um meme, aliás. Aquele meme da reunião. Ah, vamos solucionar tal problema. O cara fala uma coisa, outro, e joga pela janela o terceiro, né? E aí, como é que Eu era? amo. Era Deus falando assim, olha o que eu criei, né? Criei o ser humano. E aí o primeiro anjo, parabéns. O segundo anjo, aleluia, esplêndido. O terceiro anjo, isso aí é um macaco com ansiedade. Aí parece aquela gravura clássica do Lúcifer caindo do céu, assim, sabe? Aquela gravura bem Ah, conhecida. sim. É isso, né? A gente é um primata com ansiedade. A questão nossa aqui, né? É que parte desse nosso sofrimento, para o Jung, vem essa ansiedade, essa depressão, todas as nossas dores existenciais, vem aí de questões não compreendidas que são essenciais para nós. E a chave para o Jung está na compreensão do inconsciente coletivo através dos seus simbolismos, que são muitos, né? Ele tem um livro lindo, maravilhoso, carérrimo, que chama O Homem e Seus Símbolos, que não, ele é lindo mesmo, porque daí é um livro cheio de símbolos, de mitos, de religiões, de folclore, do começo ao fim, e ele vai fazendo a análise. Gente, é um primor de livro, é maravilhoso esse livro. A edição brasileira é grande, assim, com capa dura, uma impressão primorosa. Eu não tenho esse livro, mas, nossa, é de Fica a dica. babar. Fica a dica, mas eu aviso que é caro. Tá? Eu aviso que é caro. E aí a questão é, então a gente vai encontrar esses mitos, esses símbolos que se repetem, inclusive a temática envolvendo esses símbolos costuma se repetir, e o Jung vai fazer então uma análise da nossa cabecinha a partir disso. Ele vai chamar certas estruturas que se repetem muito nas narrativas de arquétipos. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra. Então, um arquétipo é um desses temas do inconsciente coletivo que se expressa através das religiões, dos mitos, desses simbolismos todos. E aí dá para fazer uma interpretação sobre questões que dizem respeito a qualquer ser humano. Esse Deus Pai, que é o líder de todos os deuses, e tem o raio como uma arma, é um arquétipo, né? Então, é essa figura arquetípica do pai furioso, que manda e desmanda, né? Se a gente, estou pensando agora no Zeus, por exemplo, lembra muito o pai por aí, né? Que é rígido, que é rigoroso, que cobra dos filhos, mas apronta pra cacete, né? Porque se tem figura safada na mitologia grega, era o Zeus, né? Caramba. Pô, Nossa, sim, demais. e isso que o cara era casado com a Afrodite, hein? E mesmo assim ele pulava a cerca doidado, né? Ele tem um outro livro que também é de encher os olhos, que se chama O Livro Vermelho. Aí o Livro Vermelho é bem misterioso, sabe? É como se fosse um livro de alquimia, assim, e também é lindo. É um livro que eu já vi pessoalmente, mas na biblioteca da Unesp, porque ele é carérrimo. A gente tem alguns arquétipos básicos que o Jung fala, né? Quais são esses arquétipos básicos? Uma pergunta rapidinha que eu não tenho certeza da definição, mas o arquétipo é algo, tipo, já pré-definido que o humano vai representar algo, tipo, sempre vai seguir aquele padrão? Eu fiquei um pouco confuso nisso. Não é algo do tipo que vá ditar padrões de comportamento exatamente,
mas diz respeito a questões da nossa vida que são universais, ou seja, são muito parecidas para os diversos seres humanos. Essas questões, elas vêm na forma de dúvida mesmo. A palavra é essa questão mesmo, né? Qual que é o sentido da vida? Por que que eu tenho que trabalhar? Por que existe a dor e o sofrimento? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas amam? Por que as pessoas desamam? Por que que existe ilusão? São esses temas básicos das aventuras da nossa existência, que estão aí nos arquétipos. Eu estou dando Crise existencial. eu estou dando a minha pesquisada aqui também para lembrar. Ah, tá. Eu sempre inverto. A gente tem 2 arquétipos básicos relacionados a papéis de gênero, que é ânima e ânimos. Foi inspirado no princípio de Yin e Yang do taoísmo, né? Ânimos é o lado masculino inconsciente que toda mulher tem. E ânima é o lado feminino inconsciente que todo homem tem, né? Nós temos, então, nas profundezas de nós mesmos, elementos do chamado sexo oposto, né? Palavra antiquada, sexo oposto pra caramba, mas enfim. E isso diz respeito ao nosso tesão, nossos gostos sexuais, né? Isso diz respeito também ao nosso gosto por amizades, a forma como está construída esse ânima ou ânimos em cada um de nós. O inconsciente coletivo tem arquétipos, então que são essas formas fixas, mas como elas vão se manifestar, aí varia de indivíduo para indivíduo. Mas a gente tem aí um tema muito importante, que é essa questão papel de homem e papel de mulher. E aí a gente tem uma história da mitologia grega envolvendo o deus Hermes, Mercúrio, das asinhas, né? Quando falam dele, só falam dele ser rápido, mas o Hermes fez coisa pra caramba. Inventou o comércio, pra vocês terem uma ideia, né? E aí, assim, um casal garoto-garota, pediu para Hermes para eles nunca mais se separarem. Pediu uma bênção para Hermes, assim, a gente nunca mais quer se separar, né? Só que aí o Hermes fez o quê? O Hermes foi meio literal demais e juntou os dois num corpo só. E aí nasceu o hermafrodito, por sinal. A palavra hermafrodita, hermafrodita vem de Hermes, vem dessa peripécia do Hermes aí. E aí eles não gostaram muito da ideia, não, né? Ó, como tem algo. O que são os arquétipos, né? Não é legal uma relação de duas pessoas que não se desgrudam, como se fosse uma carne só, como se não tivesse independência, não é? E isso está expresso no mito. Aí o casal lá que virou um corpo só não gostou da conversa, falou: Ô Hermes, você tá doidão, né? Você tá chapado aí de comida dos deuses aí, tá chapado de ambrosia aí, filho? Aí ele fala assim: não, então ó, vocês vão entrar naquela piscina ali, eu vou fazer um perequetê na piscina ali, e eu vou dividir o corpo de vocês, beleza? Vocês voltarem a ser 2 pessoas separadas, beleza. Só que aí o casal nunca mais conseguiu se encontrar. E aí vem a ideia de alma gêmea. Eles se separaram, né? E aí é o ânima e ânimos. Nós tínhamos um princípio uno ou único e fomos separados em 2 papéis básicos de gênero, né? Bonito isso. Eu acho bonito pra caramba isso, né? Outro dos arquétipos básicos é o de persona. Persona, no teatro romano, era a máscara que o ator usava. E a máscara, ela tinha, então, uma expressão fixa, certo? Ela tinha uma expressão fixa, ou de alegria, ou de tristeza, ou de pavor. E era, então, a personagem assumida pelo ator no teatro romano. O teatro romano ele tinha sempre papéis fixos, né, da tradição do teatro romano, né?
E aí a ideia de persona do Jung é justamente, então, a nossa parte voltada para as outras pessoas. É um personagem que nós voltamos, que nós construímos para satisfazer as exigências sociais. Então, o fundamento disso é no inconsciente coletivo, mas cada um vai fazer isso da sua forma. A gente cria uma máscara para satisfazer as pessoas à nossa volta. Isso não é nem bom nem ruim por si só. O que o Jung vai falar que é problemático é que se a persona predomina na personalidade, a pessoa age de forma muito artificial. Ela leva uma vida muito artificial, porque está sempre preocupada em agradar os outros, em ser aquilo que ela acha que esperam dela, né? Por outro lado, a gente tem o arquétipo da sombra. A sombra diz respeito a tudo aquilo que a gente esconde de nós mesmos, tudo aquilo que a gente acha detestável, tudo aquilo que a gente quer esconder de si mesmo e das pessoas, né? Se a gente deixa a sombra prevalecer, aí é a situação em que a gente cai nos vícios, em que fica atormentado existencialmente, né? Por outro lado, a criatividade ela vem principalmente da sombra, né? Por quê? Porque criatividade é justamente romper padrões. Então, é na sombra que residem as forças criativas da nossa mente. E aí até, né, aquela questão clássica já, porque essa figura do artista atormentado, né? Tem um pouco da tradição romântica nisso, né? Mas para o Jung tem essa questão aí de que ao trabalhar com a criatividade, a gente está ali tendo muito contato com a sombra, com essas questões assim que nos atormentam, que nos incomodam, que nos deixam em dúvida sobre a vida e sobre si mesmo. Por fim, a gente tem o arquétipo do self, que é a síntese que vai equilibrar toda a nossa personalidade, né? O Jung fala da necessidade da gente fortalecer o self. Self vem do inglês, né? É self-service, é a mesma palavra. Self. Por que não usa traduzido? Geralmente eu acho que é por causa de preguiça dos caras que traduziram as obras para o Brasil, porque seria algo do tipo si mesmo, né? Yourself, você mesmo, myself, eu mesmo, né? Então seria algo como si mesmo. O self, ele é então aquela síntese de todas as nossas questões e que melhor traduz o que é a nossa personalidade. O Jung fala que o objetivo do processo terapêutico, do autoconhecimento, é fortalecer o self para equilibrar todas essas forças aí, da sombra, da persona, da ânima e de ânimos. O Jung trabalhou muito com a questão da arte como uma ferramenta terapêutica muito potente, mas também tem aí, né, a questão aí que interessa, penso, para todos nós aqui, não necessariamente uma terapêutica sistemática, mas a arte pode ser, sim, uma forma de cuidado de si mesmo, uma forma de autoconhecimento. Não tem que ser, tá? Eu conheço os debates em estética e eu sei que uma vertente muito importante diz que a arte não precisa ter finalidade. Ok, tudo bem. Mas a nossa questão aqui é que, na visão do Jung, ela pode sim ter essa finalidade. A gente tem uma psiquiatra brasileira. Não, ela trabalhava com terapia ocupacional. A Anísia da Silveira. Nossa, buguei, gente. Como que eu esqueci agora se ela era psiquiatra ou terapeuta ocupacional? Enfim. A Anísia da Silveira tem um filme que chama Nise no Coração da Loucura, super recomendo. E ela é pioneira em trabalhar com arte para tratamento de esquizofrênicos, de pessoas com saúde mental precária mesmo, né? Ela conheceu o Jung pessoalmente, tem o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, um lugar psiquiatra, né? Um lugar fantástico onde tem a produção artística dos pacientes da Nise da Silveira.
Eu tive a oportunidade de ir para lá alguns anos atrás, tem lá a carta que ela recebeu do Jung, belezinha. Eu super recomendo assistir esse filme. E aí é uma forma de tratamento consagrada já. Eu já usei isso como psicólogo, que é a pintura como tratamento, né? E aí inclusive, né, eu não manjo nada de pintura, de técnica, não, viu? Não sei nem segurar pincel, mas aí não precisa. Aí é a pessoa pintar bem livremente. E aí a gente chega nos mandalas. Quem já leu o resuminho que eu boto no Conhecer, viu que mandala é uma palavra masculina. Acontece que a pessoa que está fazendo essa forma de terapia usando a pintura, ela começa sempre muito desorganizada. Geralmente, sabe criança quando mistura todas as cores do guache e fica aquele cinza coordenado Nossa, assim? sim. No começo a pessoa faz isso, mas conforme a psicoterapia caminha, ela começa a fazer formas circulares, de início muito simples. A mais óbvia é o sol, né? Formas circulares que, conforme a psicoterapia caminha, vão ficando cada vez mais complexas. São os mandalas. Os mandalas, eles são uma organização psíquica, né? Então, as formas circulares estão presentes em muitas crenças. O Jung estudou isso muito no budismo e no taoísmo, né? Mas em outras crenças a gente encontra também essa questão das formas circulares, porque elas representam, então, a retomada da harmonia, a busca pela harmonia. E aí o trabalho com os mandalas é um trabalho terapêutico para a organização da mente, digamos assim. Ver isso acontecer na tua frente é muito massa. Eu penso que vale aí como reflexão para vocês, artistas. Também acho que é interessante uma coisa para se considerar quando derem aula, né? Não sou junguiano, mas mandala é uma ferramenta que eu utilizo com frequência. Seja imprimir uma mandala em preto e branco e pedir para pintarem, né? Que você acha de monte na internet mandala para imprimir e a galera só preenche as cores. Ou seja, fazer uma mandala à mão livre, né? Todo mundo adora, quase todo mundo adora, sabe? E não é simplesmente manter as pessoas ocupadas, isso realmente ajuda aí com questões psíquicas. Que a ideia do Jung não é só falando dos nossos problemas que a gente pode se ajudar. A gente pode se ajudar também através dessas expressões simbólicas. Mandala é uma delas. Os junguianos trabalham muito com a massa de modelar também. Massa de modelar eu também gosto de trabalhar. E não tem idade. Já trabalhei em atendimento clínico usando massa de modelar para adulto. Essas formas de expressão, você está mexendo nas questões inconscientes da pessoa, mexendo, né? Que termo nada técnico esse, né? Está fazendo a pessoa lidar com as suas questões de uma forma menos direta, que não precisa ser ela falando das questões delas, né? E aí eu vou dar uma dicasinha. Eu uso a massinha com criança e adolescente agressivo, tá? Tem um fundamento teórico e técnico para isso, tá? Mas basicamente a ideia é que na manipulação da massinha se expressa a agressividade e você dá uma forma para essa agressividade. Você pensa a respeito dessa agressividade, mas não pensando com palavras, na expressão que você está fazendo ali naquela massinha, né? Então, sim, no meu trabalho em escolas, quando é um trabalho frequente numa mesma escola, chega um momento que eu dou massinha para a galera. Mas E é qual que é a interessante. orientação? Para a pessoa ir falando com massinha ou ela só brinca com massinha em si? Pode ser, tanto faz, assim, pode ser bem espontâneo, fazer o que quiser com a massinha, pode fazer figurinhas específicas, né? Tentar fazer uma figurinha específica com a massinha. Eu trabalho mais com a expressão livre
Porque para muitas pessoas é frustrante não conseguir fazer nada com a massinha, né? Não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Eu mesmo não Nossa, consigo. sim. Eu mesmo não consigo. Sim, muito demais. Só que assim, eu oriento assim. Eu faço desse jeito. Olha, gente, a massinha de modelar, cada um vai receber uma barrinha, né? Pelo menos uma barrinha. Depende de quantas pessoas estão envolvidas, né? Vai receber uma barrinha e, ó, olha, massinha, eu sei que todo mundo sabe disso, mas a massinha você pode apertar, você pode apertar contra a mesa, você pode bater na massinha, você pode fazer em pedaços a massinha, enrolar a massinha, né? Aí você vê as pessoas fazendo assim com a massinha. Né? A agressividade. E aí, assim, eu deixo ser essa coisa mais impulsiva e vai passando, e vai passando. Aí daqui a pouco as pessoas já estão fazendo formazinhas, né? Como eu disse, como nem todo mundo tem habilidade de fazer esculturinha 3D em pezinho, né? Você pode botar uma folha de sulfite e aí você vai usar a massinha para desenhar em 2D mesmo, né? É mais fácil. A ideia é ter contato com a própria agressividade de uma forma não destrutiva, de uma forma que não vai trazer nada de ruim, nem para si mesmo, nem para outras pessoas, né? E é claro que daí também é preciso conversar a respeito disso, né? A gente não pode só despertar a emoção, depois virar as costas e tchau. Não, essa emoção precisa ser trabalhada, precisa ser Não, beleza, compreendida. deixa a pessoa irritada lá e vai embora. Deixa a pessoa mordendo a massinha de raiva e vai embora, né? Não, precisa Sai trabalhar da essa sala. questão. Precisa encerrar, fazendo a pessoa voltar para calma de alguma forma. Né? Mas a grande maioria não tem uma explosão de fúria nessa atividade, mas sempre tem um ou dois que, olha, que ficam bem assim, enérgicos com a massinha. Né? Mas aí A tem também, agressividade transpira. é, aí tem essa experiência aí também, a sugestão de trabalhar com o mandala. Não precisa ser diretamente com o mandala, porque para uma criança na escola, por exemplo, pode ser meio intimidador. Ela vê aquela mandala super complexa e fala assim: meu Deus, nunca que eu vou fazer isso, né? Qualquer forma circular é um mandala, entendeu? A lua, o sol, enfim. O Jung chega a falar das danças circulares, né? Das cirandas, que são mandalas também. Então, mandala não precisa ser feito só pintando, desenhando. Pode ser no filtro dos sonhos também. De qualquer forma, qualquer expressão artística pode ter, então, esse efeito aí de busca do autoconhecimento.